Oi! Olá, boa noite. Boa Com- noite! Boa noite, Thalita. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui, gente. Já cheguei falando, né? Hoje A honra é nossa, Ellen. eu agradeço muitíssimo o convite. O Cinema Nosso é uma instituição parceira que me fez acreditar em muita coisa. Então, eu me sinto muito feliz de poder estar aqui. Muito honrada pelos grandes nomes que já passaram pelo Cinema Nosso. Agradeço imensamente a Mércia, a Lu Rocha, que acabou de entrar. Olha, Lu, uma parceira Oi, Lu! maravilhosa, saudade do sorriso, do abraço, do afago, é isso. Enfim, estou muito feliz com esse convite, estou me sentindo muito honrada de poder relembrar uma parceria que deu tão certo pra gente. Ai, que bom. Eu não estava no mesmo período que você lá no Cinema Nosso, mas a gente ouve quais são os feitos, né? Como essa parceria foi importante, tanto para a escola quanto para você, para o Cinema Nosso. Enfim, e agora a gente está aqui nesse momento que é um momento difícil, né, para a educação, enfim, para as crianças, para os responsáveis das crianças, Sim. e a gente está tentando seguir da melhor forma, né? E aí, É, aproveitando um pouquinho desse gancho que você pegou, né, da parceria com o Cinema Nosso, vou fazer uma apresentaçãozinha rápida para a gente poder seguir com o bate-papo. claro. Então, para quem está aqui no perfil do Cinema Nosso pela primeira vez, que não conhece o trabalho do Cinema Nosso, o Cinema Nosso é uma instituição sociocultural que tem uma trajetória de quase 20 anos e que, através do audiovisual e das novas tecnologias, amplia o senso crítico e estético de crianças, jovens. A gente tem um trabalho com adultos e com pessoas que têm transtornos mentais através dessa metodologia, né? Do audiovisual e das novas tecnologias. E eu tenho também uma trajetória já de quase... Tenho quase 10 anos de formação e no Cinema Nosso também comecei como estagiária, então eu conheci muitas pessoas, participei de muitos projetos bacanas, onde a gente vê o impacto acontecendo, né? Onde a gente vê as vidas das pessoas se transformando e as nossas também, porque eu acho que não existe, acho que não tem, não há nada mais bonito, né? Do que você ter na sua carreira, enfim, na trajetória de uma instituição, tantas pessoas que reconhecem esse trabalho. Então, hoje eu vou trocar um pouquinho com a Ellen, conhecendo a Ellen mais próximo, né? E é isso, Ellen, se apresenta um pouquinho, Gente, é pode porque eu começar fico falando um pouquinho. muito feliz, assim, de ouvir, viu, Thalita? Essa fala, essa força, na verdade, de ouvir, ver e sentir a força do Cinema Nosso. O Cinema Nosso surgiu numa época em que nós estávamos realmente procurando maneiras de chegar às crianças de forma significativa. E, na verdade, a gente também queria poder trocar com elas para que conhecêssemos quem era essa criança que estava na sala de aula com a gente cotidianamente e que só através da escrita e da leitura ela ainda não estava se expressando da forma como talvez ela pudesse, em sua maior potência. E aí surgiu o Cinema Nosso, tocante, profundo, e me possibilitou enxergar tantas coisas incríveis no lugar do cinema que, para mim, né, na sala de aula ainda era algo tão distante ou que não era levado com a seriedade que a gente aprendeu a construir nesse trabalho de troca, né? Então, eu aprendi muito por estar ali. Bom, eu me chamo Ellen Ferreira e sou professora dos anos iniciais do ensino fundamental. Atuo há quase 10 anos na rede pública municipal do Rio de Janeiro. Me formei para isso, me formei para dar aula para a favela, me formei para dar aula para as pessoas em situação de vulnerabilidade e risco, porque eu vim de lá. Sou uma mulher preta que tem 3 filhas pretas e que experienciam o racismo no cotidiano, que são alunas dessa rede pública da qual eu também fui aluna, e dou aula para milhares de crianças que, assim como eu, não tiveram
o privilégio de crescer com uma sala de cinema perto de suas casas, não tiveram a grandeza de poder serem tocadas com o cinema mudo, né? E deixarem a mente fervilhar a partir desse contato. Então, eu sou essa pessoa que teve a oportunidade de se formar para poder atender aos meus pares e aos meus ímpares, porque foi nesse lugar também que eu pude lidar com a diversidade. E eu atuo hoje numa frente chamada ProINAP. Além do ProINAP, né, que é um grupo de apoio às escolas infantis, na verdade, as escolas do Rio de Janeiro, hoje eu estou trabalhando numa elaboração de material também para toda a rede. E, assim, é tanta coisa, né, gente? Eu sou co-criadora do Pretinha de Leitoras junto com a minha filha, que é uma iniciativa que tem o objetivo de discutir entre crianças a possibilidade do enfrentamento ao racismo. Isso para a gente é muito importante. É um dado que nos auxilia na hora de fazer o nosso trabalho acadêmico, na hora de também dar conta das demandas que as crianças apontam nas salas de aula. E esse é um trabalho que eu tenho a honra de ter como apresentadora as minhas filhas. E que foi um trabalho, Thalita, assim, que nasce muito também por conta desse fervor do cinema nosso. Eu percebi naquela época a necessidade das crianças estarem protagonizando os espaços de saber. E isso pra gente foi muito importante porque foi um apontador que contraria muito do senso comum que diz que os alunos da rede pública não querem nada, né? Como essas crianças produziram no cinema nosso. E mexer com o cinema não é algo simples. Então, eu vi crianças darem conta de mexer com essa tecnologia que a gente, Thalita, fica assim, vai testar, não vai testar? E eles simplesmente ligam, falam, fazem. E eu vi também a necessidade de que a escola reconhecesse isso como um saber legítimo. Esse saber precisa ser também legitimado dentro da escola. Enfim, eu tô falando... Lado, né? Exatamente. É só para não, falei contextualizar, bastante, que eu acabei não falando. Não, você tá ótimo. Eu acabei não falando, né? A Ellen foi parceira do Cinema Nosso, na época que ela trabalhava na Tiradentes, que é uma escola municipal que fica ali no entorno, né? Atua com Fundamental 1, era do 1º ao 5º ano, esse ano do 1º ao 6º ano, tem uma turma de 6º ano também. E o projeto Aulas no Cinema viabiliza o acesso à sala de cinema, trazendo esse conteúdo da sala de aula para a sala de cinema. Então, a gente entrou para a grade de disciplinas, né, para a grade horária do turno escolar, onde os alunos saem lá da sala de aula, né, 3º, 4º e 5º ano, principalmente, para a sala de cinema do Cinema Nosso. Lá eles assistem um filme que tem esse tema transversal, né, com que a escola está trabalhando. E aí depois a gente faz um bate-papo, uma discussão. Nesse último ano a gente conseguiu fazer exercício de câmera, produção de roteiro, enfim. Então os participantes puderam estar mais ativos na produção mesmo, né, no mão na massa. Claro que como é um tempo curto, não deu para produzir um filme ou um curta-metragem, mas assim, dentro das avaliações que a gente faz, do acompanhamento que a gente fez com as crianças, a gente já percebe esse impacto, né? Por exemplo, a gente tem crianças que cinema para elas é a sala de cinema do Cinema Nosso. Porque embora sejam crianças que moram na região central, e a gente sabe que o centro tem toda uma oferta de aparelhos culturais, né? Não são pessoas que frequentam. Esses lugares não são acolhedores. Eles não acolhem essas crianças. Excelente pontuação, então, Thalita. Lá no Cinema Nosso, eu acho que é exatamente isso que você falou, né? Espaço onde essas crianças podem se expressar, onde elas podem ser ouvidas. E principalmente a gente entender que, principalmente para as crianças dessa geração, né? Das gerações mais novas, que essa é a forma de se expressar, sabe? A gente tem alunos que estão no Instagram, que estão se comunicando com
com a rede local, principalmente nesse período de pandemia, né? Com os amigos, enfim, Pois é. disseminando conteúdo, compartilhando conteúdo através das redes sociais, né? Não, as crianças Então, o conseguiram cinema também é fazer. isso, né? O audiovisual também é isso. Não, e as crianças conseguiram fazer algo que o poder público não conseguiu fazer a tempo. Elas já estão se articulando há muito pela internet, né? E nós, dentro de toda a dificuldade da sociedade brasileira em ser progressista, a gente fica ainda acreditando que o saber está só nas nossas mãos e não está, né? Todos eles são sujeitos de saber, todos eles são autores também dos seus aprendizados, e a gente precisa, na verdade, sintonizar esses processos de ensinagens e aprendizagens. E eu acredito muito na cultura como meio para isso. Então, de fato, estar com o Cinema Nosso foi algo que me possibilitou enxergar isso com mais força, né? E assim, quando você aponta sobre a localização central do Cinema Nosso e sobre a dificuldade das crianças acessarem, você também me convoca a dizer que, assim, fui nascida e criada no Morro da Providência, que é a primeira favela do Brasil, e, óbvio, abro para todas as pessoas dizerem que não foi, que o caiu, né? Não estou entrando em debate com relação a isso, mas é a primeira favela que ainda hoje resiste, e é uma favela localizada bem atrás da Central do Brasil. E ainda assim, tem hoje, ainda estou com 30 anos, e tem diversos espaços no centro do Rio que eu não entro, porque eu não conheço, ou simplesmente porque eu não sou o perfil que se espera estar ali dentro. E como eu, hoje, professora da Rede Municipal de Ensino, várias outras crianças que moram naquela localidade se sentem rejeitadas no seu próprio território. E isso é algo que a gente precisa realmente discutir. Porque essas crianças, quando elas conseguem chegar até o Museu X, o Centro de Cultura Y, elas percebem os olhares das pessoas de desaprovação. As crianças não podem, por exemplo, criança é movimento, né, Thalita? Assim, eu tenho uma filha que acabou de entrar, ela acabou de sair, daqui a pouco ela vai voltar, a outra vai bater. Criança é movimento. A criança, na verdade, quando ela olha para algo que mexe com ela, às vezes ela vai mexer com o corpo, ela vai rir num tom mais alto, ela vai se expressar da maneira espontânea que o corpo permite. O que a gente tem hoje é, na verdade, uma educação, uma colonização do corpo, né? Da mente, do saber, do conhecer, que vai engessando o nosso processo de sentir. Até o nosso sentimento é colonizado. A gente, às vezes, vê uma coisa tão legal no cinema, não pode nem comentar com o colega do lado, que todo mundo grita, manda a gente ficar calado. Eu sei que é para ficar calado no cinema, mas a gente também está dando acesso ao que é nosso, ao que é espontâneo. E aí, quando a criança chega no lugar... E olha só, eu tô falando para você, Thalita, de um lugar onde a criança, ela vive numa sociedade que ela tem que ficar calada o tempo todo. Eu costumo dizer aqui em casa que a criança é a maior observadora social, porque ela está o tempo todo sendo impedida de falar. Então, a todo momento as pessoas dizem que ela precisa calar a boca, que é inadequado, que o comportamento dela é inadequado. E eu não estou dizendo sobre falta de regras, porque as regras fazem parte dos pactos sociais. Eu estou falando sobre a ideia de infância como incapacidade. E isso acontece muito na sala de aula, né? Infelizmente, ainda acontece. E a cultura que vem, sabe, Thalita? A galera da cultura que vem quebrando tudo isso. Que a gente olha assim torto, acha que eles estão fazendo as desaprendizagens. Que bom que a cultura existe para descolonizar os corpos e as mentes. Porque é justamente o que a gente precisa. Quando o meu aluno vai para o museu e vê um quadro totalmente abstrato, e ele lembra do quanto que ele é cobrado nas aulas de arte na escola para fazer um traço perfeito. E aí ele vira para mim, que eles falam assim, ó, feião, e tá no museu. Pois Eu rio, porque é isso, sabe, Thalita? Por que uns têm a oportunidade de se colocar e que é legítimo, de maneira abstrata, com traços não tão tradicionais, e por que outros não? Por que outros precisam se expressar da mesma forma de sempre? Porque para a classe trabalhadora, para a classe mais vulnerável, são sempre os mesmos passos. E aí, o Cinema Nosso inova.
Porque o Cinema Nosso dá a possibilidade não só deles assistirem ao cinema, mas deles fazerem. E você, Protagonizarem, né? cara, olha, o protagonismo no cinema para as nossas crianças é algo revolucionário, porque, Thalita, tem narrativas que são só nossas. Tem coisas que a gente viveu que a sociedade brasileira não imagina. Então, as nossas crianças, elas têm uma potência revolucionária, apontadora de caminho, norteadora de pensar e de sentir. Então, assim, eu sou muito suspeita para falar. Eu tô aqui já há tanto tempo falando que eu amo Cinema Nosso, porque eu amo mesmo. Eu nem sei se Mércia tem, eu vi que ela entrou. Mas, assim, eu amo Cinema Nosso, porque revolucionou a minha vida e a vida dos meus alunos. A gente conseguiu levar, naquele ano, foi 2017, se eu não me engano. Me corrijam, tá? Porque é 2017 mesmo. Eu estava como professora de sala de leitura na Rede Municipal de Ensino, com a honra de trabalhar com a Ana Neves, diretora da unidade de ensino, né? E assim, nós tivemos essa oportunidade de estar em contato com vocês. Não foi fácil, Thalita. O meu marido, hoje meu atual marido, mas que um dia era namorado, me ajudava a lembrar, me ajudou a levar as crianças para o cinema, porque a gente não tinha muitas parcerias para levar. Sim. E nós íamos, nós fomos. Eu agradeço muito aos auxiliares de serviços gerais da nossa unidade escolar, Sandra, Selma, meninas que nos possibilitaram levar as crianças. Quantas da cozinha, da limpeza, largaram seus afazeres para fazer um tour pelo centro do Rio, até o Cinema Nosso. A gente conseguiu levar crianças do primeiro ano até o quinto na época. Toda sexta-feira as crianças já sabiam que tinha um cinema. Como a comunidade se aproximou da gente, porque achou diferente. Queriam saber como é que funcionaria. As crianças passando, o que está acontecendo. Incrível! Thalita, isso que você falou foi uma das coisas mais incríveis que eu vivi. Como que era o olhar da população para as crianças na rua. Que delícia! Muita gente olhava para a gente desconfiado, mas eram tantas pessoas que falavam assim: olha lá, eu já fui criança, eu já fui aluno, deixa as crianças passarem. As crianças precisam, elas precisam reivindicar esse lugar da infância, da brincadeira. Os adultos precisam... Gente, eu realmente fico emocionada demais de lembrar disso, porque foi incrível. Especial. Eu vivi isso com eles, assim, de mãos dadas. E eu pude, naquele momento, ir contra tantas falas preconceituosas, porque diziam que eles iam se comportar mal. Me disseram que eles iam fazer bagunça. Me disseram tantas coisas. E eles simplesmente deram um show. Então, nós íamos juntos, voltávamos juntos, todos em segurança. E aí, dentro desse lugar já da confiança, né, do professor, aluno, escola, da gente poder sair junto, voltar junto, das pessoas nas ruas olhando para eles com cara de saudosismo. E aí, mesmo que sem querer, o olho também marejava. Então, eles mandavam afeto para essas crianças. E essas crianças chegavam no cinema a 1000. Eu olhava para a Lu, olhava para a Mércia e falava assim: gente, é com vocês. E a gente teve a oportunidade incrível de conhecer pessoas maravilhosas. Eles tiveram a oportunidade de ver crianças como eles no telão. Isso também foi muito revolucionário. E assim, a escola passou por uma outra percepção. Entrou na live a coordenadora da escola hoje, que é a Sara, que inclusive eu tô mandando um beijo para ela. Sara Alves, que está aí, coordenadora da Escola Municipal Tiradentes. E a Sara pegou um pouco depois desse movimento, mas assim, a gente sabe do quanto foi revolucionária a possibilidade do ir e vir daquelas crianças, de como elas transitaram e também de como foi pensada uma avaliação desses alunos depois, né? Nos momentos seguintes. Porque eu podia falar, mas olha, a criança X tem apontamentos maravilhosos sobre esse tema e ela precisa falar. E assim a gente foi reivindicando o espaço. Então, é muito importante para a sociedade saber que essas crianças têm direito à cidade, que elas têm que ter o direito, sim, ao protagonismo de suas infâncias. É possível discutir educação, cultura com criança. Nós tínhamos diversos apontamentos muito importantes. Crianças que muito cedo debatiam racismo.
E pontuando sobre o racismo, eu agradeço mais uma vez a Lu, que abraçou, junto com a Mércia, a necessidade de eu falar sobre isso na sala de aula. A gente precisava falar sobre favela, a gente precisava falar sobre racismo, eu precisava falar sobre a realidade dos meus alunos. E isso, Thalita, na minha perspectiva, não é diminuir a potência ou o alcance do meu aluno. Pelo contrário, é dar visibilidade ao que ele vive. O meu aluno está cansado de chegar numa escola que tem a Mônica pendurada na parede e não tem ninguém da vida dele. Não tem uma referência da religião, não tem uma referência da família, não tem uma referência que seja de pessoas que estão brigando na comunidade por uma sobrevivência, que é o que está acontecendo, inclusive, nesse momento. Quando a gente fala do auxílio do governo, que saiu muito tarde, eu quero dizer a todos que estão nos assistindo que a favela já tinha se organizado para pensar a subsistência da sua comunidade. Então, quando as meninas aceitaram esse trabalho, eu vi a sensibilidade do Cataldo também, que era da equipe na época, Cataldo. E a galera foi colocando... E, Sara, perdão, Roberta Correia, CP atual. Obrigada, tá, Sara? Eu deixei, mas... Ah, não, pode me corrigir, porque eu não estava mais na escola, mas ótimo, são duas maravilhosas. Robertinha, inclusive, estava lá comigo nessa época. E aí, o que a gente vai aqui, enfim, trazendo a memória? Gente, eu até perdi um pouco do meu... falando sobre racismo. As crianças começavam a trazer as narrativas dela a partir do cinema. Então, a gente teve, por exemplo, criança falando que tinha, sim, que alisar o cabelo, que não gostava, porque as pessoas não gostavam do cabelo. Crianças do primeiro ano, Thalita, denunciando o racismo que sofriam. Então, o cinema foi um sensibilizador para que essas crianças pudessem também começar a soltar aquilo que estava angustiando e que a sala de aula por si só não dava conta. E para eu encerrar esse bloco que eu falo bastante, a sala de aula ela não tem que dar conta de nenhum cidadão sozinho. A escola precisa deixar de ser isolada. Nós vivemos na coletividade. Olha aí como que é difícil viver isolado socialmente. Isso é para a gente refletir a importância de estarmos juntos, coletivamente, construindo saberes, entendendo a importância da cultura, entendendo a importância da coletividade e da comunidade para a qual a gente trabalha dentro dos norteadores dos projetos políticos pedagógicos de cada unidade de ensino. Porque é a partir disso que a gente começa também, enquanto escola, a valorizar os atores culturais que estão formando, junto comigo, junto com a família, esse cidadão que está ali na minha sala de aula. E nós estamos para contribuir também. Vocês são maravilhosos. Enquanto equipamento cultural, enfim, de educação, de educomunicação. Aproveitando esse gancho, queria que você abrisse mais sobre o projeto, que você é co-idealizadora, né, co-produtora, com as suas filhas, a Helena, a Elisa e a Eduarda. E aí eu acho que já vai abrir um espaço para a gente conversar sobre essas estratégias de resistência, né? Sobre o protagonismo nas redes digitais, como é que isso funciona para vocês? Ótimo. Então, nós fomos percebendo também, por conta do local onde nós morávamos, a dificuldade de acessar determinados equipamentos culturais e equipamentos de lazer. Eu morava no Morro da Providência, junto com as minhas filhas, e 2015 foi um ano muito difícil, foi um ano onde a gente teve uma intensificação de violência na nossa comunidade, que é uma comunidade linda, tradicional, que tem ruas de paralelepípedos, tem um trabalho muito forte com famílias, e nós já vínhamos sofrendo ataques duríssimos desde 2008, com as remoções, mas em 2015 intensificou e eu tive que abrir mão de morar com as minhas filhas para que elas tivessem um lugar seguro para conviver. E elas foram morar com os pais. A partir disso, nossos encontros, meu e das minhas filhas, eles sempre giravam em torno dessa reivindicação delas de voltar a morar comigo e também do meu apontamento de que estava muito impossível naquele momento. Daí a Helena, com o passar do tempo, começou também a se preocupar com aquela situação. E um dia ela falou comigo que queria criar um canal para poder chegar nas crianças. Porque
não dava para brincar na rua, elas tinham o espaço de casa cerceado. E eu entendo, e eu acho que hoje eu preciso falar disso, porque nós estamos em isolamento, mas o racismo não dá trégua. Quando a gente fala para uma criança preta ficar em casa, a gente sabe os motivos disso. As crianças pretas, elas não podem brincar nos espaços escolares, elas não podem brincar nas ruas, elas não podem brincar em casa. A gente acabou de perder o João Pedro, que estava brincando dentro de casa. E as minhas filhas eram moradoras de favela. Então a gente sabia que o brincar para essas crianças é extremamente cerceado. Elas não têm o direito de fala, elas não têm o direito da brincadeira por si só. E aí eu não sabia muito o que fazer, além de oferecer os livros para elas, que era o lazer que a gente tinha à mão. E a minha filha, num desses momentos de muito horror, de tiroteio, ela foi ler e um dia falou comigo que a ideia era possibilitar que as crianças também lessem para tentar fazer com que o tempo passasse. E aí ela queria saber como. A gente já fazia rodas de leitura em casa. O Cinema Nosso potencializou muito meu olhar para a criança. Essa experiência, para mim, foi muito incrível. E eu decidi ouvir a minha filha. Aí já tinha o Cinema Nosso, que já tinha me dado uma sensibilizada. Aí a menina veio falar de mexer no celular. Mas eu pensava muito, Thalita, que não adianta só arrumar um lugar para uma criança se esconder do tiro. A gente precisa arrumar um lugar para a criança poder se esconder do tiro, ler e entender que ela não tem a obrigação, ela não tem, na verdade, ela não deve passar por aquilo. Eu queria muito que as crianças pudessem ter um momento onde elas refletissem que aquilo que estava acontecendo era extremamente desumano. E a educação era a mola propulsora disso. Então, quando a minha filha me pergunta sobre o que criar um canal, eu falei com ela para criar com o que ela tinha. Porque eu não queria comprar nada, eu não queria vender uma imagem que não era nossa. Eu queria poder fazer o que a gente tinha em casa, fazia em casa, e eu queria que a minha filha reconhecesse que as estratégias que a gente tem e que, além das estratégias que a gente tem, as tecnologias que a gente, enquanto povo preto, dispõe, elas são suficientes para entreter, elas são suficientes, inclusive, para promover uma educação que possa resguardar a nossa existência. E aí a gente conseguiu, juntas, chegar à conclusão de que elas tinham a roda de leitura. Elas já faziam em casa, para os familiares e para os mais próximos, e a gente estendeu. E isso só foi possível, e eu quero ressaltar aqui, por conta do coletivo Entre o Céu e a Favela, liderado pela Cíntia Santana, lá no Morro da Providência, que fez com que esse sonho nosso se tornasse real. E mais uma vez eu falo da importância do Cinema Nosso, porque se eu não tivesse conseguido me articular dentro do meu território, talvez eu não entendesse a potência que tem o coletivo cultural local da favela onde eu moro, né? É muito importante a gente conhecer. E aí eu já sabia que poderia dar certo, porque eu fiz uma parceria que deu muito certo. E eu me lancei, e a Cíntia acreditou. A Helena começou a procurar os livros, junto com a Duda. E em 2018 a gente conseguiu criar o canal Pretinhas Leitoras. Esse canal, @Pretinhas Leitoras, ele acontece via mídias sociais, né, pela rede digital, do Instagram, do Facebook. Hoje elas estão entrando no Twitter, no TikTok e tem o YouTube. Porque é isso. Não me perguntem como eu dou conta disso, tá? Não me perguntem porque eu não tenho como dar conta disso. Eu só tô feliz de ver as minhas filhas dominando essas redes, porque eu acredito que seja isso mesmo que nós temos que fazer. O Pretinhas Leitoras, ele então leva discussões. E eu queria muito deixar isso aqui, Thalita, por quê? A gente não está promovendo a literatura indicando livros. Não é só isso. A gente tem um trabalho maior que é discutir. A gente precisa muito ouvir as crianças. Porque, como eu disse, o livro por si só, ele é muito importante. Mas quando a criança aponta para outra criança o motivo que a levou a indicar aquele livro, o cenário muda. E a gente tem acesso a informações que antes não seriam compartilhadas se a gente não tivesse como mediação uma outra criança.
Então, elas discutem muito. Aí o pessoal às vezes me fala, por que que não está acontecendo? Não tem todo dia canal? Porque nem todo dia elas querem discutir sobre isso. E a gente respeita. Hoje a Duda fez uma live espontânea falando sobre o João Pedro, né? E é isso. Eu acho que as crianças elas precisam, de fato, se organizarem para poder dar conta de gerenciar esses lugares onde elas são possíveis de serem ouvidas, né? Elas têm a possibilidade de externarem aquilo que elas querem. E aí, enfim, a gente criou em 2018. A gente também tem paralelo à mídia digital, porque a gente imaginava o seguinte, as crianças no meio do tiroteio não vão ter como descer para fazer os encontros. A roda de leitura foi pensada inicialmente como encontros físicos, mas a gente não teria como fazer isso. E aí a Helena falou, bom, elas acessam a internet de alguma forma. Então, ter a rede digital era uma possibilidade. Que aí a Helena falou, elas podem ver pelo YouTube. E a gente criou. Mas, numa época normal, sem pandemia, a gente faz os encontros pessoalmente e a gente discute dentro do nosso território. E aí a gente vai, depois, com o produto dessas discussões, atrás das pessoas que podem dar respostas às crianças. Então, é um trabalho coletivo, territorial, que envolve mães, pais, escola, equipes de saúde e todas as outras pessoas dispostas a resolverem os conflitos que estão sendo apontados pelas crianças. Nós estamos esse ano completando 2 anos. O Pretinhas Leitoras, ano passado, em 2019, ele ganhou o Prêmio Ubuntu, né, de incentivo à literatura infantil. A gente teve a honra também das meninas ganharem um prêmio da Multirio na categoria de melhor canal no segmento no qual elas estão. E no finalzinho de 2019, nós tivemos uma matéria que foi ao ar no Fantástico. E foi a primeira vez que o Fantástico subiu o Morro da Providência para fazer uma matéria que não falasse de tiroteio. Mesmo assim, a pauta começou falando de violência. Mas eles não foram lá para fazer nenhuma cobertura de morte. Eles foram lá para cobrir os diálogos sobre intelectualidade que as crianças da comunidade estavam promovendo através desse canal. E isso é algo muito, né, não quero fazer merchan, mas fantástico, porque foi incrível. Foi incrível para as crianças, foi incrível para a Poliana, que estava apresentando. E foi incrível também ver que as crianças lidaram com a Poliana super bem. Tipo, a gente já viu na TV. E elas continuaram lá, porque o trabalho que elas faziam era incrível. É uma questão também muito genuína, né, da criança, assim. É aquilo que você falou, a criança ela não tem essa coisa da vergonha, sabe, da exposição. Isso é natural. Então, assim, você acredita que o fato de você estar aberta, né, para ouvi-las e para incentivá-las contribuiu para que elas possam conseguir se comunicar dessa forma, né, se articular, não só pessoalmente, né, através das parcerias e tal, da articulação local, mas também através das redes, né? Assim, já que a gente não consegue estar perto dessas crianças, mesmo que não sejam as crianças da comunidade, né? Então, agora a gente vai pensar uma outra ferramenta. Como isso é rápido, natural, assim. Não, a gente vai resolver aqui. A gente vai fazer, né? Criança é isso, Thalita. Eu costumo falar que eu trabalho com criança porque criança me faz acreditar que vale a pena continuar lutando pela humanidade. Porque eles têm uma propriedade para olhar e falar assim, eu consigo resolver, que é admirável, né? A criança realmente é a coisa mais importante de uma sociedade. A gente não pode aceitar que as nossas crianças sigam sem poder falar. A gente não pode aceitar que uma criança seja morta e a gente diga meus sentimentos sem fazer uma mobilização. E eu vejo frases assim de pessoas importantes que dizem que quando matam uma criança, acabou-se tudo, e é verdade. A gente está acabando com o que é de mais rico, é o novo, é o que está vindo agora, fresco. É realmente o sensibilizador da humanidade, né? A criança, ela tem uma potência de conseguir traduzir para o afeto a minha palavra dura e acadêmica. Porque, por muitas vezes, eles falam assim, então é isso aqui, né, que você quer dizer? Aí ela vira para os outros e fala assim, tia, só falei isso aqui. E é isso.
e acabou, né? Então, assim, nós estamos numa sociedade muito dura, que lida com a criança, com o ser humano de uma forma muito crua, e não entende que diante desses seres, é claro que a gente tem uma missão, e aí eu vou falar missão em função das minhas cosmovisões, da minha afroperspectiva, a minha orientação de poder, né, enfim, ter que educar, no sentido de orientar aquela criança. Orientar em função da minha, já da minha maturidade, né? Mas eu preciso aprender a reverenciar essa sabedoria, o frescor da vida, que a gente, com o passar do tempo, não vai perdendo, porque é muito duro. Então, o trabalho que hoje eu venho desenvolvendo com as crianças me faz muito mais esse lugar de continuar pesquisando. Porque, assim, Thalita, foi um trabalho de muita abertura, mas é um trabalho de muita pesquisa. Então, eu agradeço muito aos professores que vêm me formando, né? Eu sou uma pedagoga em formação junto à Unirio, e aos professores, né? Que, por exemplo, na nossa live agora, a gente tem a professora Shirley Rodrigues, que é uma educadora que trabalha com educação infantil. Eu tenho a professora Fabiola Forte Roldan, muitos outros profissionais de educação que vêm junto comigo pensando esse lugar. O professor Rodrigo Machado, que também estava presente na live. Muitas pessoas que estão se convocando para esse lugar de pensar a intersetorialidade e também a possibilidade de continuar trazendo a escuta, essa voz da criança, de reivindicar o seu espaço, o seu lugar. Então, o Pretinhas Leitoras, ele tem uma orientação voltada a construir uma sociedade antirracista, sim. É um trabalho que é colocado por mulheres negras, porque as mulheres negras são a maioria nas comunidades enquanto chefes de família, sim. As pessoas me perguntam se esse não é um lugar para os pretinhos leitores, né? Gente, a gente tem que pensar um pouco também nesse lugar do gênero, né? Por que pretinhas exclui meninos? Em momento algum exclui, né? A gente sempre, o contrário sempre é real, né? Quando tem um homem na sala com 50 mulheres, o pessoal coloca todo mundo no masculino. Eu acho que a gente também precisa começar a pensar um pouco sobre isso. A gente resgata também uma linha da matriarcal. Então, assim, nós temos sim essas mulheres que são hoje meninas, que sofrem muito com relação à sua beleza, que são muito depreciadas socialmente. Então a gente reivindica tudo isso através desse canal que tem como protagonistas mulheres negras e que vem assim também dialogando com muita gente. Ele... eu falo. Não, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, você falou como surgiu a ideia, como que é para você ser essa mediadora, né? Do conteúdo que elas estão acessando, do conteúdo que elas vão disponibilizar, como você acredita que elas podem, né? Não sei se tem alguma dica, se tem alguma fórmula, como elas podem acessar essas redes, que é o que no momento, né, vai trazer uma vasta possibilidade, né, de acesso a informações, uma diversidade de informações. Como você faz para filtrar isso? Elas têm uma certa, não sei, uma sensibilidade para esse canal aqui eu não quero acessar, eu vou buscar só isso. Como que funciona isso, assim, a partir da sua experiência no projeto? A gente já vem discutindo literatura com as meninas há muito tempo. A literatura possibilita que a gente entre em questões que não são tratadas de maneira... de uma maneira, como eu posso dizer, mais real na sociedade, né? A literatura possibilita que a gente toque em questões que são muito profundas. Eu estou, por exemplo, com um livro aqui, que é esse aqui, é o Conte para Alguém, né? Da Thaís Morello. Esse livro é um livro que fala sobre assédio sexual na infância. O que eu mais tenho aqui, Thalita, tenho professoras aqui. O que eu mais tenho aqui são professoras que sabem de quantas crianças lá na educação infantil e no ensino fundamental, até o 6º ano, quantas crianças que sofrem assédio? São as que, inclusive, são as que mais sofrem. Quanto mais novas, mais vulneráveis. E aí, o que acontece? A gente não fala sobre isso no 1º ano, a gente não fala no 2º, a gente fala disso, sabe quando? Lá no 9º ano, quando a gente tem aluna grávida,
quando a gente tem aluna que já desistiu de estudar, quando a gente já tem diversas situações onde a gente negligenciou esse trabalho. Voltei, perdão. A literatura, ela me possibilitou, desde muito cedo, desmistificar esse lugar de que a gente não pode discutir determinados assuntos com a criança. A criança tem um corpo, a criança tem uma mente, a criança, obviamente, percebe coisas que ela sozinha não pode dar conta de interpretar de todo, né? Por conta dessa nossa educação social. Então, eu sempre vim construindo com as meninas a necessidade da gente simplificar a fala, simplificar o diálogo. A gente precisava garantir que elas pudessem falar sobre tudo. Então, o nosso grande sensibilizador foi a literatura. Assim, a gente começou a falar sobre sexualidade muito cedo, a gente começou a falar sobre limite muito cedo. E isso tudo hoje me deixa num lugar um pouquinho mais confortável quando eu falo com as minhas filhas sobre excesso na rede. Então, esses dias a gente estava discutindo justamente sobre pornografia. Não tem, gente, como falar que eu não vou discutir, elas têm 11 anos. As minhas filhas são do 6º ano do ensino fundamental e, assim, as músicas, as roupas, as... Gente, você liga a novela, é sexo do início ao fim. E eu não tô falando de sexo para vocês de uma forma depreciativa, não. Pelo contrário, né? A sexualidade está aí, está posta. Mas a gente precisa ser esse canal de mediar e falar, por exemplo, da responsabilidade que isso convoca. Então, Sim. eu vim esses dias construindo com a minha filha do quanto é feliz e é lindo a gente poder realmente utilizar o nosso corpo para sentir prazer. A gente estava comentando sobre isso. Mas o quanto isso convoca uma responsabilidade. E não é só uma responsabilidade quando você está com outra pessoa. É uma corresponsabilidade. E aí minha filha falou assim, mas como que eu vou ter um parceiro que não seja responsável comigo, do meu corpo e do dele? Ela falou, agora não dá. 11 anos. Eu não sei se eu vou precisar falar para minha filha que não ou que sim. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que a necessidade da gente falar com os nossos filhos sobre esses assuntos, ela precisa ser urgente. Ela não necessariamente precisa ser deixada só na mão do psicólogo, ela pode ser compartilhada. A gente precisa juntos construir esse lugar de olhar no olho do outro e falar sobre a gente. E isso também tem a ver com as minhas narrativas de vida, como eu experienciei estar neste lugar. Que não foi fácil para mim, enquanto mulher preta, falar sobre isso. E eu sei que não vai ser para minha filha. Então, quando a gente fala da necessidade de discutir o território, a gente fala da necessidade de aprender a escutar as narrativas dos nossos mais velhos. E que, em muito, pode nos auxiliar a apontar caminhos para essas crianças mais novas hoje em dia. Então, a partir das trocas que eu faço com as minhas filhas, eu começo a nortear para elas, a partir desse conhecimento que eu tenho enquanto mãe, enquanto professora, o que é possível delas acessarem nesse momento e poderem discutir, e o que nesse momento pode lhes parecer um pouco mais confuso em função dessa necessidade de repertório mais ampliado. Porque tem coisas ali que elas não vão dar conta porque nunca experienciaram ou não conhecem. Então, a gente, normalmente, eu digo aqui em casa, olha, esse assunto é um assunto que fala sobre isso aqui, X, e que a gente precisa depois voltar nele com calma para fazer uma pesquisa conjuntamente. E é o que a gente faz. Nem sempre é no horário delas não, tá, gente? Eu tô aqui, falei com a Thalita, que eu tô longe de dar qualquer tipo de manual de como criar filhos. Não é essa a minha intenção. Eu tô compartilhando aquilo que a gente faz aqui em casa. E aí, com todo esse trabalho... Vocês continuam me ouvindo bem? É porque meu celular, infelizmente, começou a... Deu uma falhadinha, mas tá funcionando. Tá, eu voltei. Travou. Então, assim, na casa é dessa forma que a gente faz. E aí, nós estamos, então, orientando as meninas hoje no primeiro passo, poder desfazer os mal-entendidos que elas encontram na internet. Mas uma outra coisa que eu gostaria de falar é fazer um levantamento sobre as redes que os nossos filhos estão usando, porque eles não usam todas as redes. Então, aqui em casa, por exemplo, apesar das meninas terem contas em muitas plataformas,
elas hoje utilizam muito o WhatsApp, porque é a rede que mais alcança as crianças dentro desse círculo delas. E aí, através do WhatsApp, chegam muitas informações. Então, eu precisei mediar com elas a necessidade delas se certificarem das veracidades dessas informações que estão chegando. Então, isso é uma coisa que eu não posso fazer, eu não tenho acesso. Então, eu ensinei como pesquisar através do Google, através de uma plataforma, quais sites, e óbvio, acessar a família nos momentos onde elas realmente perceberem que isso por si só é insuficiente. Esse é um ponto. Outro ponto que eu acredito ser importante é nosso de apresentar plataformas confiáveis para os nossos filhos, né? Porque a gente diz assim, não tem que entrar nisso, não tem que entrar naquilo, mas a gente também não fala no que pode. E isso é uma marca da nossa sociedade. A gente está muito focado no não pode, né? E o que pode, ninguém sabe o que pode. Para tudo é não pode. Então, assim, a gente procura apresentar algumas outras possibilidades para elas e procura também sentir um pouco do que as nossas crianças estão querendo nesse momento. Aqui em casa eu tenho percebido que se eu deixar, vai ser o dia todo no TikTok, porque elas querem rir das palhaçadas que as pessoas estão fazendo. Então, assim, é preciso ter um pouco de paciência para ver e perceber no cotidiano qual é a rede digital que a criança mais tem utilizado. E aí, por fora, paralelo a isso, a gente faz uma pesquisa de como é que essa rede vem crescendo e o que mais é dito nela, pelo menos saber, né, do que se trata, porque, caso contrário, realmente a gente fica muito vendido. E a criança, por vezes, ensinada a ficar calada, acaba armazenando informações e não tirando aquela prova delas serem certas ou erradas. Não queria cair nesse binarismo, mas enfim, é isso, né? E aí a gente pode perder a mão. Mas aqui em casa a gente apresenta possibilidades. E o que a gente não consegue apresentar, porque mãe, pai, vovó, a gente não tem manual, né? A gente acessa através da literatura, dos fatos do cotidiano, porque são maneiras da gente descobrir também por onde estão andando os olhares dos nossos pequenos. Então, aqui em casa, quando eu apresento uma questão sobre a fome no Brasil, o desemprego, minha filha sempre solta. Minha amiguinha também está passando por isso. E aí, esses olhares também me orientam no que eu posso oferecer, né? Qual site eu posso colocar, onde que essa amiga que está precisando de auxílio pode conseguir ajuda. Muito importante. Não adianta só a gente saber da informação e não fazer nada com ela, né? Nossos filhos, quando eles compartilham algo com a gente, eles esperam que a gente tenha uma possibilidade de ajudá-los. Então, acho que é muito importante a gente estar conectado para poder dar conta disso. Eu acho que daí já dá para escrever um manual, hein, Ellen? Garota! Mas o diálogo eu acho que é a principal ferramenta, né? Deixar esse espaço de diálogo aberto, fazer com que a criança se sinta segura para consultar, né? E é exatamente isso que você falou, assim. O que tem disponível? O que tem disponível é isso aqui pode, você pode entrar, você pode pesquisar, é assim que faz. E eu tenho também, assim, enquanto mãe, eu sou mãe solo, tenho um filho de 3 anos. O Cinema Nosso também me sensibilizou demais para a criação, né, o contato com outras pessoas, as atividades realizadas através dos projetos e principalmente a aproximação com outras realidades, porque eu fui moradora a minha vida inteira da Baixada Fluminense, sou do município de Caxias, né? E aí, com mais ou menos 21, 22 anos, eu comecei a estagiar no Cinema Nosso, e aí me trouxe uma outra percepção sobre o Rio de Janeiro enquanto município e sobre as periferias, sobre as pessoas que estão nas comunidades, né, da relação das crianças com a escola. Então, hoje meu filho estuda numa creche, ele fica numa creche municipal para que eu possa trabalhar. E assim, no pouco tempo que ele ficou, foi o momento em que eu vim para o Rio, né? E ele fica na creche durante o dia, de 8 às 4, do quanto ele evoluiu, porque tem justamente esse espaço de escuta, de diálogo também, do quanto ele me trouxe, assim, do quanto ele me fez amadurecer só ouvindo, né? O que ele Não, trouxe de novidade. caramba, Thalita, e é isso. Hoje a gente está passando por uma discussão muito séria com relação à educação remota.
E o que a gente tem falado é que a educação infantil, ela é partilha, ela é troca, ela é construção. A gente colocar uma criança na frente da TV na frente do computador por 4 horas, tira dela essa possibilidade de estar interagindo com a outra de forma tal a construírem coletivamente os seus saberes. Então, você fala dessa troca que o seu filho apresenta 3 aninhos, né? Olha só. 3 Quanto anos. que cresce, quanto que vai já apontando caminhos, né? É muito importante ouvir, é muito importante falar, é muito importante para a gente poder ressignificar os símbolos que a gente vem percebendo no mundo. Uma criança de cerca de 4, 5 anos, ela já consegue, por exemplo, perceber, Thalita, que na sociedade brasileira vale mais a pena ser... Na sociedade norte-americana, porque a pesquisa foi feita lá, vale mais a pena ser branco do que ser negro. 4, 5 anos. Isso significa que os espaços de fala desde a infância, que foram aí resultados da luta das mulheres nos anos 80 e por isso incorporados na Constituição, eles são imprescindíveis para a formação de uma sociedade. A criança, ela precisa... A gente sabe que ela vai aprender o racismo, mas na escola a gente tem a possibilidade de fazê-la entender qual é a raiz educacional desse tipo de ensino. Então é muito importante para a gente, né, que as crianças estejam em contato umas com as outras. Acho que essa é, de fato, uma das brigas que nós, enquanto responsáveis, devemos travar. A educação remota, ela infelizmente não garante a aprendizagem dos nossos filhos nesse momento, né? E a gente também não dá conta, né, Ellen? Na correria do dia a dia, das coisas que a gente precisa oferecê-los e ainda dar conta de fornecer, né, essa educação formal, né? Assim, do beabá, de como é que alfabetiza, né? Para além dessas outras que a gente já discutiu aqui. Exatamente. Eu tô preocupada com o horário da live, porque a gente tem 1 hora de duração e faltam 4 minutos para acabar. Mas, então eu falei, Thalita. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Eu não sei se a gente tem perguntas aqui. A caixinha passou rápido. Bom, eu vou aproveitar, Ellen, para agradecer a sua participação, a sua disponibilidade. Assim, eu acho que compartilhar esse momento com você, com o seu projeto, né, que você, com as meninas, com as suas filhas, é co-realizadora, idealizadora, o quanto isso traz um afago, né, de saber que as crianças, elas estão produzindo, elas estão se comunicando, estão se articulando, mesmo nesse momento que é tão difícil, assim, né? Ficar em casa, por exemplo, aqui o meu filho convive muito com adulto, porque nós somos, né, mulheres adultas, eu moro com uma amiga, e a gente tenta ao máximo se aproximar dessa realidade dele para fazer com que esse momento não seja tão difícil, né? Então, eu acredito que a iniciativa de vocês, esse projeto, acaba trazendo isso, né? Esse conforto, né? Eu tenho uma criança, eu estou vendo uma criança, não só os desenhos, as animações, ou então adultos cantando música para crianças, mas crianças se comunicando com crianças. E aí, claro, o adulto nesse espaço mediando esses conteúdos que serão acessados. Então, assim, foi um presente poder falar com você, trocar essa ideia, falar um pouquinho sobre a sua experiência também com o projeto Arte, Educação e Tecnologia, que é patrocinado pela Petrobras. Eu acabei não falando, estou aqui com a camisa. Mas, assim, estamos muito felizes e muito gratos pela sua parceria de sempre. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de estar aqui, mas, assim, nesse lugar com o Cinema Nosso, mais uma vez com o Cinema Nosso. Entrou na live também a Fabiola Forte, que eu já havia citado, coordenadora do Pretinhas Leitoras, da iniciativa. Um beijo para as minhas amigas pedagogas pelo nosso dia e seguimos juntas na luta por uma educação coletiva, por uma educação que reivindique a vida e que possa garantir que as nossas crianças continuem, sim, seguindo com seus sonhos e aqui para construir uma sociedade antirracista. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada, gente. Gente, a live vai ficar disponível no IGTV do Cinema Nosso e também no YouTube do Projeto Cinema Nosso. @Projeto Cinema Nosso. Tá? E quem quiser acessar o conteúdo,
É só ir lá nos nossos canais. Um Até beijo. breve.